Ok, a ideia do shiur de hoje é só fazer um checklist, a gente passar rapidamente tudo que a gente tem que fazer, cada um de acordo com aquilo que ele consegue fazer, aquilo que ele está acostumado a fazer um pouco mais, mas vou passar aqui, isso vai servir não só para quem está aqui agora, mas também quem vai escutar o shiur depois, é importante. Véspera de Sukkot, tem o costume de aumentar em tzedakah. Número 1, pessoas que estão chegando para a festa, às vezes não têm condições suficientes para comprar tudo aquilo que precisa, mas também a gente vai ter 2 dias que a gente não vai colocar moedinha na tzedakah, porque a gente não toca em dinheiro. Então, sempre que é véspera de Shabbat, e agora que é véspera de Yom Tov, então você coloca o dobrado. Mesmo que você coloca 10 centavos cada vez de manhã, então agora você vai colocar já, hoje de manhã, 30. Então, você coloca ainda de tarde também, então você tem que já pensar para de tarde também. Então, sempre que é véspera de Shabbat, Yom Tov, a gente deve dar mais, e aqui também tem a questão de ajudar outras pessoas. A pessoa deve estar feliz na festa. Como a gente fica feliz? Homens através de carne e vinho, mulheres através de presentes, de roupas e joias. Então, tirando as piadas de lado, é realmente algo importante que a gente realmente tenha isso em mente e alegrar. Inclusive para as crianças, uma coisa que eu tento fazer, por exemplo, cada Yom Tov tem um jogo novo, por exemplo, que a ideia é realmente uma alegria física, que a pessoa possa curtir a festa, além da questão espiritual também. Então, aqueles que ainda não compraram, dá tempo ainda de como chama a loja lá do shopping? H Stern, isso. Tiffany's. Ah, tá. Então, está aberto ainda. Ao longo de Hol HaMoed não se deve lavar roupas, passar roupas. Então, o correto é a pessoa ter tudo já de antemão, já para os próximos 9 dias. Tá certo? A minha empregada chegou a lavar, passar também. Não se deve passar roupa. Certo? Então, calma. O certo, até depois no Hatorá. E lembrar também, aqueles que não sabem, a gente não vai voltar a colocar tefilim, colocamos hoje, vamos voltar a colocar tefilim. Daqui, não a segunda essa, a outra segunda-feira a gente volta a colocar tefilim. Então, ele vai ficar aposentado por enquanto. Mas em vez de joias, também cartão de crédito Infinity também. Cartão de crédito Infinity, igual aquele que você ganhou a véspera do Rosh Hashanah. Cartão de crédito Infinity, Deus vai te dar um ano bom, etc. Esse para a esposa, não sei se ela vai aceitar. Acho que ela vai querer outro tipo. Ok, vamos lá. Tem muita coisa para a gente falar. Então, o correto é ter todas as roupas já lavadas, preparadas, para não ter que fazer isso durante a festa. Número 1, como preparo. Número 2, porque durante o Hol HaMoed são os dias intermediários, mesmo que você pode ligar a luz, por exemplo, pode acender o fogo, mas certos trabalhos devem ser evitados, entre eles lavar e passar. Se você não tem o que vestir, então você pode lavar e passar. Se você não tem o que vestir, então você pode fazer isso. Porque você não vai ficar feio, não vai ficar sujo para a festividade. Mas se você consegue, a minha empregada, ela já veio, quando ela veio aqui no domingo à tarde, ela falou, já estou preocupada, você vai ter roupa suficiente? Eu não tinha nem me tocado, né? Mas Baruch Hashem, ela, depois de 11 anos, ela está sabendo melhor que a gente. Através de um não-judeu, é melhor que um não-judeu faça para você no Hol HaMoed. Mas não quer dizer que você vai deixar para ele fazer de propósito no Hol HaMoed. Fala, uma dúvida? Tá. A gente deve preparar as 4 espécies de antemão, porque a gente costuma amarrar elas. E é proibido amarrar no Shabat, no Yom Tov. Então tem que deixá-las preparadas de antemão. Aqui as nossas a gente já deixou preparadas. Já está preparada. Se tu quiser pegar lá em cima, já está lá. Arba Minim. Mas se você vem usar aqui no domingo, deixa aqui já. Não precisa. Sim. A gente deve acender as velas. Aqueles que podem acender as velas dentro da sucá, é até melhor. Quem tem sucá ou em casa ou em algum lugar próximo que ele vai estar lá, porque não adianta acender a vela e ir embora. Você tem que acender a vela e usufruir daquela vela, ou jantar lá, ou pelo menos ficar um pouco lá, ou se não, se acende dentro de casa. E a gente acende as velas, nesse ano agora, Shabbat e de Yom Tov. Amanhã à noite a gente vai acender a vela, as mulheres, normalmente, de uma vela que já está pré-acesa. Então, antes de Yom Tov, a gente sempre compra aquela vela de 7 dias, 48 horas pelo menos, se acende, deixa ela acesa, amanhã à noite, depois do horário, você passa o fogo. Você não pode acender o fogo, você pega um fogo já que já está aceso e passa para poder acender as velas. Tem as brachot respectivas a cada uma das noites. Hoje é brachá de Shabbat, de Yom Tov, Shechianu, amanhã tem Yom Tov e Shechianu, etc. A reza de hoje à noite, fala. Quando diz até 5:38, por exemplo,
¿Se puede acender a las 4 de la tarde? Por ejemplo? Tem um horário mínimo que seria aproximadamente 3 horas da tarde. Porém, se eu acender agora, ela vai apagar, não vai dar tempo de entrar no Shabat. E tem outras questões também. Às vezes, quando eu acendo, eu estou assumindo o Shabat também. Então, você não quer começar o Shabat 3 da tarde, eventualmente. Então, é mais complicado. A reza hoje à noite é um pouco diferente. A gente tem Kabbalat Shabbat com Yom Tov. Então, cada um esperar olhar no Sidur. Ontem anunciei, quem precisar do guia, pode me lembrar hoje, manda um WhatsApp. Eu mando para eles o guia certinho, com as páginas, tudo com a maneira como que é. Depois a gente faz, antes de fazer o Kiddush, normalmente a gente faz o Shalom Aleichem, aqueles que cantam Eshet Chayil. Hoje a gente faz isso em voz baixa, que é um Shabbat Yom Tov. Depois se faz o Kiddush especial do Yom Tov. E tanto na Amidah, de hoje à noite, amanhã e etc., a gente faz os trechos de Yom Tov e também aqueles que estão nos parênteses relativos a Shabbat. Depois, existe o Zohar, ele traz para a gente que cada noite, cada dia, na verdade, do Sukkot, nós temos uma visita especial, uma presença espiritual muito forte. Por exemplo, na primeira noite a gente tem a presença de Avraham Avinu, primeiro patriarca. A segunda é Yitzhak, Jacob, e assim sucessivamente, nossos grandes pastores são chamados, eles visitam a gente em cada um desses dias, se costuma, dentro do possível, falar sobre eles, contar alguma coisa a respeito de cada um deles no dia respectivo a cada um deles. Quando a gente faz o Kiddush, além disso, a gente faz a brachá de Leshev Basukah, aquilo que a gente explicou ontem, de agradecer a Deus pela mitzvah que a gente tem de poder estar sentado na Sukkah. Se você não fez a brachá na hora, você faz depois. E ter a intenção, de cumprir a mitzvah, 2, que essa mitzvah está aqui para nos lembrar que Hashem nos colocou a gente em Sukkot, em cabanas, em tendas ou nas nuvens da glória, quando a gente saiu do Egito. Faz parte integral da mitzvah. No Birkat Hamazon, a gente faz o Yalev Yavó, que é aquele trecho a mais, e a gente menciona o dia que a gente está aqui, que é o dia de Sukkot, e também temos no final do Birkat Hamazon, aquele Arahaman, o Yakim Lanu, et Sukkot David Anofelet, que Deus ele possa reconstruir para nós a grande Sukkah, que é a Sukkah destruída, é uma alusão ao templo. Então a gente faz, já que a gente está em Sukkot, a gente faz uma alusão a isso também. A pessoa deve tentar fazer, como a gente falou ontem, que a Sukkah seja seu lugar fixo e a casa seja seu lugar temporário. A pessoa realmente está mais presente na Sukkah do que eles estão na sua casa, comer, beber, conversar, passar tempo dentro da Sukkah. E, obviamente, tem algumas regras em relação a não desrespeitar a Sukkah, por exemplo. Você não vai colocar uma lata de lixo dentro da Sukkah, apesar que é um lugar onde você está transformando ele tua casa. Se por algum motivo tua casa, você às vezes não toma muito cuidado com a limpeza ou com a dignidade, etc., mas pelo menos na Sukkah, você tem aqui uma mitzvah especial de realmente manter a limpeza, manter a dignidade. A gente falou que a Sukkah, por exemplo, se ela está com cheiro ruim ou que está com moscas, etc., a pessoa se torna isenta da Sukkah. A Sukkah tem que ser um lugar confortável, cômodo para as pessoas. As mulheres estão isentas da Sukkah, se ela quiser, ela pode participar, e ela faz, mesmo que ela está isenta, ela faz a brachá. Crianças pequenas, a gente deve, como todas as mitzvot, educá-las de acordo com a idade, para que passem a comer dentro da Sukkah. Então, aos poucos você vai ensinando, conforme se o bebê vai mamar, você vai levar ele para mamar no berço, lá dentro da Sukkah, vai ser um pouco complicado. Então, a não ser que você tenha o teto retrátil. Mas, então, de acordo com a ideia. Mais uma coisa, durante a festa, temos a mitzvah de Vesamachta Bechagecha. Essa é uma mitzvah muito importante e mais constante, mais presente do que a mitzvah da Sukkah. Sukkah é quando você for comer, por exemplo. A alegria é 24 horas, ao longo de todos os dias. A gente tem que estar alegre. Pode entrar quando você quiser, mas você não é obrigado a estar lá todo o tempo. A alegria é uma mitzvah constante. Ao longo de todos os dias, a gente tem que estar alegre com o Hag que Hashem nos deu. Esse Hag, essa festa foi fixada na hora, na época, onde no hemisfério norte eles trazem toda a colheita para dentro de casa. Então, é um momento já naturalmente alegre. Que seria, por exemplo, quando você vai recolher o teu bônus anual. Seria equivalente a isso. Essa seria a época do bônus anual. Então, é a época que todo mundo está feliz, está com o bolso cheio, etc. E nessa hora a gente tem que se lembrar e agradecer a Kadosh Baruch Hu. Existe, durante a época do Beit HaMikdash, se costumava
tinham uma mitzvah, que hoje a gente não tem ela no sentido prático, que era, eles extraíam água de uma fonte e eles levavam essa água até o templo. Isso se fazia com muita alegria. Então, vou explicar isso, se Deus quiser, ao longo do Shiur de Sukkot. Mas, hoje a gente deve tentar fazer, dentro do possível, danças e realmente se alegrar. Tem lugares, por exemplo, quando você vai no Brooklyn, ao longo de todas as noites de Sukkot, a partir das 9 da noite até às 6 da manhã, literalmente, tem danças na rua. Centenas de pessoas dançando. Quando é Yom Tov, sem música, sem música ao vivo, e quando é Chol HaMoed, com música ao vivo, as pessoas ficam dançando realmente a noite toda. Então, tentar minimamente, minimamente não, o máximo possível de alegria, de dança e etc. Esse ano, excepcionalmente, como cai no Shabat, o primeiro dia, a gente não faz a mitzvah do Lulav. Pela Torá, deveríamos sim fazer o Lulav, porém, os sábios, incrivelmente, tiraram essa mitzvah da gente, entre aspas, pelo cuidado que a gente deve ter de talvez a pessoa acabar carregando na rua. Aqui em Genópolis, a gente tem esse luxo que a gente pode carregar no Shabat dentro do bairro, porque tem aquilo que chama Eruv. Outra hora eu posso explicar com mais calma, mas normalmente não se pode carregar de dentro de casa para a rua, ou vice-versa. Então, já que a pessoa eventualmente poderia acabar carregando esse lulav, então a gente não faz essa mitzvah no Shabat. Então, ele vai começar esse ano, a partir de domingo a gente começa a fazer essa mitzvah. Durante as rezas da manhã, a gente faz a tefilá do Halel. E é importante fazer o Halel, como a gente explicou ontem, tem um geograu, tem um geograu entre o Hazan e as pessoas, etc. Então é importante tentar estar junto com o Hazan, especialmente no momento do Halel, para você estar rezando com o Minyan, para acompanhar todo esse geograu, que o Halel, além da Amidah, que é importante todo dia estar acompanhando, aqui o Halel também tem uma importância de você estar junto com o Hazan, acompanhando, rezando e louvando a Deus, junto com todas as pessoas. Isso especialmente para pessoas que eventualmente ou chegam atrasados, ou rezam com bastante kavaná e acabam demorando. Então, mas no Yom Tov é realmente ideal que a pessoa não se prolongue, ou seja, mesmo que é por um bom motivo que ele ainda está atrasado, que ele está rezando com muita kavaná, ele vai acelerar para estar junto com o Hazan, é importante nesse momento. A gente tem depois do Alelo os Oshanot, que são voltas, que lembram na época do Beit HaMikdash, que eles faziam voltas, na verdade, segurando uma aravá muito grande. Hoje a gente faz isso em volta da Bimá, que é o lugar onde a gente apoia a Torá. Cada dia a gente dá uma volta, e no Shabat, conforme o costume aqui da sinagoga, a gente não faz essa volta, não estamos segurando o Lav, mas tem um trecho que se lê, então a gente vai abrir a Torá, abrir o Oral HaKodesh, fazer a leitura desse trecho sem dar a volta, sem segurar as 4 espécies, mas se faz isso que chama Oshanot, que são essas voltas. Tem as leituras especiais da Torá respectivas às festas, então quem cuida da Torá, quem é o Balo Corelho, já vai tomar conta disso, pegar 2 torotas, a gente vai todo dia agora, todos esses dias agora a gente vai tirar 2 torotas, que uma é a leitura específica do dia, digamos assim, e a outra é a leitura que a gente lê os sacrifícios que eram feitos, realizados na época do templo. A cada dia tinha um número grande de sacrifícios que eram feitos. Se a gente não tem o sacrifício, a gente faz a leitura da descrição como eram feitos esses sacrifícios no templo. Só para a gente ter uma ideia, uma época de muitos sacrifícios, ao longo de todos os dias de Sukkot, se somavam 70 bois. 70 bois representando as 70 nações do mundo. Então, só para a gente saber, está escrito que se os não-judeus soubessem quanta brachá o Beit HaMikdash trazia para eles, que só na festa de Sukkot a gente fazia, por exemplo, um sacrifício representando cada povo, que originalmente eram 70, com 70 idiomas lá da Torre de Babel, e depois se multiplicaram, mas são os 70 povos originários. Se as pessoas soubessem a brachá que isso traz para eles, ninguém nunca teria tocado no templo para destruí-lo. Só que eles não sabiam que realmente isso era uma fonte de brachá para todos os povos. Isso acontece justamente na festa de Sukkot, quando eles faziam esses sacrifícios. E hoje, então, a gente faz a leitura na Torá correspondente. Além disso, sendo que é Yom Tov, tem Birkat Kohanim, a brachá dos Kohanim, que eles vão lá na frente, conforme o costume Ashkenazi, fora de Eretz Israel, que a gente não faz isso sempre, somente nas festividades, então Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, Shavuot, Sukkot, é quando os Kohanim vão lá na frente, se cobrem com talit e dão uma brachá especial. Então é um momento muito especial para estar na sinagoga, para ouvir essas brachot. Se você ainda conseguir trazer os filhos pequenos, etc., para ouvirem essa brachá, é um momento muito importante. Além disso, entre outras vantagens, está ligado também com uma pessoa que Deus nos livre tem pesadelos. Lá tem um trecho que a gente pede, aqueles que estão vindo a brachá, para não ter pesadelos. Então, algo a mais também, além da brachá, que é uma brachá fantástica e muito forte, isso também tem esse adendo aí dos pesadelos.
De dia a gente tem o kiddush, etc. Muitos ainda costumam mergulhar, ralar no mel, até o... Não, kiddush é aquele que a gente faz com vinho. Na sexta-noite, no sábado de dia, e quando é... Tem o Kaddish normal, A palavra Kaddish e Kiddush são do mesmo radical. É a mesma origem, quer dizer, santificar. Um é você estar santificando a Deus de uma maneira genérica, que é o Kiddush, que é o Kaddish, e o Kiddush está santificando a Deus pelo Shabbat, pelo Sukkot, que é feito normalmente com um copo de vinho. Amanhã à noite, que é o término do Shabbat, a gente tem o acréscimo na Tefilá, que é o acréscimo respectivo a o término do Shabbat, que é a gente tem lá a Evdalta, que está lá dentro da própria Midá, que normalmente também está com fundo cinza ou está embaixo da linha, porque é o término do Shabbat. E assim também amanhã no Kiddush da noite, a gente faz uma emenda do Kiddush com o Avdalá, já que a gente está terminando o Shabbat e passando por um outro tipo de dia. Então está embutido dentro do Kiddush, a gente faz também a Brachá das velas, isso tudo está estruturado dentro do Kiddush, mas lembrar que tem essa mudança também amanhã. Estou fazendo, como eu falei, hoje é só um checklist, já indo direto ao assunto. Na segunda noite, a gente também faz a brachá de Shechianu, que é aquela brachá que a gente faz sempre que tem algo novo. Então, sempre que chega uma festa nova, eu agradeço a Deus, que bom que eu pude chegar até esse momento. Fora de Israel, já que eu tenho 2 dias, em vez de um dia de Yom Tov, na segunda noite eu também faço a brachá de Shechianu. Só que, lembrar agora, prestar atenção, na primeira noite, a gente faz primeiro Lechev Bassuká, depois Shechianu, e na segunda noite é o contrário. Se tiver dúvida na hora, olha no Sidur, que normalmente está escrito também. Vamos ver se tem alguma mitzvah, algum detalhe em especial. Tem várias leis em relação ao próprio cumprimento da sukkah, que a gente falou ontem, quando a pessoa deve estar na sukkah, comer dentro da sukkah ou pode comer fora, a gente explicou ontem. Só resumindo em 2 palavras, aquilo que a gente falou ao longo assim, dos 2 shurim que a gente deu ontem e 3 dias atrás, que é o que mais relevante. Sim, tem várias situações, mas o que é mais relevante. Tudo que se for comer, que for pão, bolo, que seja feito de farinha, a maioria das coisas, bolacha, etc., tem que comer dentro da sukkah. Se você for comer amotzi, também é a mesma coisa, uma halá, dentro da sukkah. Vinho, se você vai marcar um encontro com o vinho, ou seja, não é simplesmente tomar um pouquinho de vinho, mas vou marcar uma reunião com vinho, ou fazer o kiddush, ou fazer a avdalá, tem que ser dentro da sukkah. Os demais alimentos podem ser feitos fora da sukkah. Se a pessoa não tem sukkah, então no Yom Tov, especialmente, que ele precisa fazer uma refeição completa, faça o kiddush, faça o amotzi, faz o Birkat Hamazon e em casa você come os demais alimentos que não têm farinha. E assim você pode fazer uma outra refeição dentro de casa. Você não deve começar aqui e terminar em casa, fazer o Birkat Hamazon em casa, já que você não pode comer pão dentro de casa, a não ser que esteja chovendo. A primeira noite é o momento mais importante da gente comer na sukkah, que a gente faz essa brachá, e se estiver chovendo, deve se esperar parar de chover para poder comer o amotzi dentro da sukkah e cumprir a mitzvah. Ao longo dessa semana toda, as pessoas eventualmente vão sair para trabalhar, de maneira geral, nos dias intermediários, a gente deve evitar trabalhar, a não ser que a pessoa vai ter uma perda importante, então a pessoa trabalha. Mesmo assim, deve-se evitar de escrever, imprimir, fazer alguns trabalhos específicos, mas às vezes a pessoa está fora o dia inteiro e ele fala, como eu não tenho açúcar, estou no hospital, estou na clínica, não tenho como comer com açúcar. Então, a dica é, você toma café da manhã aqui na sinagoga, como sempre, aqui uma dica fácil. À tarde, muita gente já vem com um lanchinho, por exemplo, já é a tua janta, e ao longo do dia você vai comer uma coisa que não seja pão. Tá certo? Hoje está na moda tanta coisa, sem pão, sem farinha, sem carne, sem ovo, sem leite. Não sei o que sobrou, mas sempre sem gosto, tá certo? Hoje tem todas as opções. Então, isso facilita. E a mitzvah, e outra mitzvah específica, que é a das 4 espécies. A gente, todos os dias, com exceção do Shabat, pegar as 4 espécies. Tem vários costumes, como mexer para um lado, para o outro, mas como a gente falou, a mitzvah é segurar as 4 espécies, fazer a brachá, você fez a sua mitzvah completa. Fala. Essas 4 espécies, eu vou ter aqui. Aqui embaixo a gente tem, a sinagoga tem, e a gente empresta, sim, a gente empresta justo naquele esquema que a gente falou. De que hora até que hora você faz essa A reza do Lav, muito bem. Então a reza do Lav é igual ao Tefilim, do nascer do sol até o pôr do sol. Claro, como qualquer mitzvah que eu posso fazer de manhã, eu vou tentar fazer de manhã o mais cedo possível, mas ela vale até o pôr do sol. Tá? E é uma mitzvah muito bonita, simples, e uma mitzvah maravilhosa, tem a ver com a união, tem a ver com
que mais faltou? Hoje à tarde, aqueles que conseguirem ir ao mikve, também é importante. Eu sempre falo que a hierarquia é Yom Kippur, véspera de Yom Kippur, ir ao mikve. Se você pode mais, véspera de Rosh Hashanah. Qual que é o próximo passo? Véspera dos Hagim. O próximo passo? A mikve já está aberta, se quiser. A reza? Mikve. Mikve é aquela imersão, a imersão na água ritual, que é a origem dela, água de chuva, e etc. Então, isso deve tentar, quem puder fazer isso na véspera, então, de Hagim também. Quer dizer, mesmo que eu não vá toda sexta-feira, mas pelo menos a véspera de Hagim, fazer mais questão de... hoje a reza da tarde, 6 horas, não é? Lá embaixo, lá embaixo. E todos os dias de manhã vamos fazer lá embaixo. A reza agora a semana inteira vai ser lá embaixo. E café na açúcar lá. O café eu acredito que vai ser, depende do dia. Yom Tov vai ser lá embaixo, o café com bolo. E aqui quem está ouvindo também está convidado, tá certo? Falar o cardápio também, mas é. Você tem café especial para o Rav não tem vinho? Ó, é? Terça-feira, todo mundo convidado. Quem está aqui no Spotify, Facebook, por favor, estão convidados. Café da manhã especial. E Lula? E Lula Yorta, do dia da elevação do Rabi Nachman de Breslav, grande tzadik, hoje cada vez mais famoso. Incrível que os tzadikim, as pessoas normais, com o tempo passa, a pessoa se torna menos famosa e esquecida. Os tzadikim, o tempo vai passando, as pessoas lembram mais dele, e cada um tem mais, apesar da guerra lá na Ucrânia, né, mas tirando a guerra, centenas de milhares, dezenas de milhares de pessoas que vão lá no túmulo dele celebrar o mês de Tishrei, etc. Então vai ter o Yurtzai dele, que dia vai ser? Terça-feira. Todos convidados, então, para o café da manhã. Eu mando o cardápio depois, se alguém quiser, as opções, e a conta vem no final. Ok. Que tenhamos, se Deus quiser, Talita a gente coloca todos os dias, Tefilin a gente volta só a colocar na segunda-feira, na outra segunda-feira. Certo? Que tenhamos, se Deus quiser, um Chag Sameach, uma alegria muito grande, que a Hashem possa, Yakim lá no Sukkah da vida no Fed, que a Hashem possa reestabelecer para nós, reconstruir para a gente o terceiro templo, e lá, só concluindo aquilo que a gente falou, que durante essa festa se fazia um sacrifício correspondente a cada uma das nações. Então, o Beit HaMikdash é chamado Ki Beiti Beit Filah, que a gente falou no Yom Kippur várias vezes, que a minha casa é uma casa de orações, e Karei Lechol Amim, ela será clamada, chamada por todos os povos. A reconstrução do templo será realmente um momento adequado, uma elevação, não só para o nosso povo, mas para todos os povos. Inclusive, o não-judeu pode rezar, ele pode ir lá, certo? Hoje você vai lá no Kotel, você vai ver, você é japonês, chinês, você tem tudo, certo? Mas é um lugar realmente, que todos os povos podem usufruir desse lugar. Inclusive, dentro do Alel, que a gente vai falar agora todos os dias, tem uma frase que a gente diz, Aleluia Hashem Kol Goim, todos os povos vão louvar a Deus. E daí tem a origem que os nossos sábios ensinam, que se alguém te deu uma bênção, mesmo que não seja alguém do nosso povo, você deve responder amém. Com exceção, se você você tem a suspeita que talvez ele, quando falar Deus, está pensando em alguma outra entidade que não seja o Criador. Mas, caso contrário, você está se referindo ao Criador, mesmo que venha de um não-judeu, não importa, a Brachá está te dando, você agradece e fala, você fala amém. Porque todos os povos vão louvar a Deus. Então, esse é um momento de união, não somente para o povo judeu, que sim, a mitzvah de Sukkah lá é única nossa, mas a ideia de união realmente é Ikarele Cholamim, de todos os povos. Então, é um momento realmente de uma energia única que o mundo está, que a Hashem está proporcionando para o universo. Então, a gente deve aproveitar esse momento para a gente se unir, para a gente estar mais próximo um dos outros, e assim como as 4 espécies, como se representam os 4 tipos de pessoas, etc. A Sukkah, que envolve a todos por igual, que a gente possa ter, se Deus quiser, muita união, muita alegria. Um Chag Sameach, Bezrat Hashem, em Mashiach Yerushalayim, em breve. A mulher não tem que entrar, então não precisa entrar na Sukkah. A mulher está isenta da mitzvah? Não, mas ela pode e deve ser. Assim, deve. Faz a reza do Lav também, sim, sim. E muitas mulheres.